Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade das plataformas de criptomoedas em casos de golpes e fraudes envolvendo ativos virtuais. Recentemente, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que empresas intermediadoras de criptomoedas não podem ser responsabilizadas por prejuízos sofridos por investidores quando não houver falha na prestação do serviço ou quando a fraude decorrer de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso analisado, o golpe ocorreu após a transferência dos ativos para uma carteira digital vinculada a outra plataforma, fora da esfera de atuação da empresa demandada. Para entender melhor os impactos desse julgamento, os desafios da segurança nas transações com criptomoedas e os limites da responsabilidade das plataformas digitais, eu converso agora com a advogada especialista em direito digital, Amanda Ramalho. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Oi, Tiago, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E vai ser um prazer colaborar comentando essa decisão recente que causa um impacto tão significativo para quem atua nessa área. Então vamos começar falando do que essa decisão representa, doutora, para o mercado de criptoativos no Brasil. Então, essa decisão ela representa um avanço na segurança jurídica desse mercado. Por quê? Quando o STJ reconhece, que as criptomoedas estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, isso também faz com que as responsabilidades dela fiquem mais delimitadas. Ou seja, fica claro que ela não é responsável a qualquer situação. Então, tem alguns casos em que ela vai ocorrer. Dentre esse caso especificamente, fica claro, a partir dessa decisão do STJ, que a plataforma ela só vai ter responsabilidade dentro daquilo que efetivamente ela fez ou deixou de fazer. Que a partir do momento que a criptomoeda deixa a sua esfera, e é transferida, é repassada para um outro ambiente, seja uma carteira digital, seja outra plataforma, ela não tem mais essa responsabilidade. Então, a responsabilidade está realmente dentro daquele serviço que é efetivamente prestado. Logo, isso faz com que a gente tenha mais segurança para trabalhar, porque a gente precisa se preocupar com a nossa manutenção de segurança, com as nossas regras, com a nossa regulação. E o que acontece? A partir daí já vai ser a responsabilidade ou do cliente, ou eventualmente ali de uma outra plataforma. E como que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aí às operações realizadas por plataformas de intermediação de criptomoedas? Então, o STJ considerou que ela está na mesma categoria dos outros fornecedores de serviço. Então, está ali se submetendo ao artigo 14, que prevê uma responsabilidade objetiva do fornecedor. Mas isso não significa dizer que o consumidor está isento ali de provar que há um nexo. Então, a responsabilidade ela não precisa de culpa nesses casos, então a empresa não precisa ter a intenção de fazer aquela situação. No entanto, o consumidor ele precisa provar que houve um nexo entre o dano causado e a prestação do serviço. Além disso, a gente tem um marco legal dos criptoativos que reforça que essa aplicação no seu artigo 13, Então, mostra que há incidência do CDC, o consumidor ele é considerado, hipossuficiente nessa relação, então ele tem menos capacidade do que a empresa de provar ali que eventualmente alguma coisa aconteceu. No entanto, uma vez que não haja o nexo causal entre o dano e aquilo que efetivamente aconteceu, o prejuízo, então a plataforma ela está isenta de responsabilidade. A pessoa só vai conseguir efetivamente responsabilizá-la se provar que dentro do seu próprio ambiente houve alguma situação que tenha levado ao dano sofrido. Ok. E qual foi o principal fundamento jurídico para afastar a responsabilidade da empresa intermediadora nesse caso? Nesse caso, foi exatamente uma ausência na falha da prestação do serviço. O STJ mostrou, entendeu ali dentro do processo, que a plataforma ela executou perfeitamente a operação que o usuário solicitou. A fraude que ocorreu, ela ocorreu depois e ocorreu em um ambiente externo, ou seja, em outra plataforma. E aí, esse que era responsável pela custódia da carteira digital. Então, o tribunal entendeu que, pelo parágrafo 3º do artigo 14, tinha uma excludente de responsabilidade da plataforma. Reconheceu que a culpa ou era do consumidor ou do terceiro
no caso que foi aonde a fraude aconteceu. Logo, não tinha esse nexo causal necessário para que a plataforma de criptomoedas fosse responsabilizada. No caso concreto, é o que tudo indica, a responsabilidade foi da plataforma que tinha a custódia ali da carteira digital. Como diferenciar uma falha da plataforma de uma situação de culpa exclusiva do consumidor? Perfeitamente. A plataforma, ela tem que ter, e tem que, agora ainda mais, né, com o marco legal aí das criptomoedas, ela precisa ter uma série de questões ali tecnológicas, né, que estão além ali para nossa, do que o direito em si consegue proteger. Então tem que ter mecanismos tecnológicos dentro da plataforma para assegurar que os usuários estão seguros, seja eles ali no dever de informação, então tem que ter ali tudo muito bem detalhado, seja nessas barreiras tecnológicas ali que a gente tem de assegurar de que é a pessoa realmente que está fazendo a transação e tudo mais. O que acontece é que a vulnerabilidade que ocorre com o consumidor, ela pode acontecer também fora desse ambiente. Então, uma vez que essa plataforma ela faz ali a transferência desse criptoativo para um outro lugar, não tem como saber, não tem como garantir que esse outro lugar ele tem os mesmos mecanismos de segurança, a mesma autenticação, que tem uma prevenção lá para invasões ou falhas. Então, fica claro que é uma escolha do consumidor, da onde ele tira, né, a criptomoeda para onde ele vai passar. Essa escolha é dele. Então, se ele falha ali no dever de diligenciar para onde ele está fazendo essa transação, então isso não tem como ser considerado uma culpa da plataforma de criptomoeda. O que ela precisa fazer é manter a sua organização de segurança, a sua transparência, né, as suas atividades todas regulares. E aí, a partir do momento que sai da custódia dela a pedido do consumidor, e se ele não faz uma escolha inteligente na sequência para uma outra plataforma igualmente segura, aí ela já não tem como ser responsabilizada. Então, nesse caso, vai ser um caso fortuito que, infelizmente, está para além do que a plataforma pode fazer. Imagina, a plataforma não pode dizer, não, eu não vou transferir o seu criptoativo para onde você está pedindo porque eu não considero seguro. Né? Invadiria ali a autonomia do cliente. Então, o usuário ele vai poder escolher para onde vai haver essa transferência e a responsabilidade dele na diligência de que esse outro lugar também seja seguro e esteja ali dentro das regras de regulatórias e de segurança da informação. E o que significa o entendimento de que cada empresa responde apenas pelos serviços que efetivamente presta, doutora? Então, dentro do mercado financeiro, de um modo geral, mas aqui especificamente no mercado de criptoativo, existem vários agentes. Então, cada um faz um pedaço, como se fosse um pedaço de uma engrenagem que faz esse sistema todo funcionar. Então, tem empresas que intermediam apenas a compra e venda, outras empresas apenas custodiam ativos, outras têm as carteiras, outras fazem a própria liquidação desses criptoativos. Então, cada uma delas tem uma atividade fim, digamos assim. Logo, o STJ entendeu que não dá para a gente responsabilizar uma empresa por uma etapa operacional que não está na sua cadeia de controle ou de prestação de serviço. Isso não significa dizer que, eventualmente, uma empresa não faça todas essas coisas. Ela pode até fazer. Mas o que a gente vai levar em consideração na prática é quem foi que efetivou. Então, se eu apenas fiz a transferência, né, e isso foi para uma carteira digital, e o erro aconteceu, a fraude aconteceu, né, nesse ambiente de carteira digital, então já não estava mais sobre o meu cuidado, a minha custódia, eu fiz o que eu deveria fazer dentro das regras. O mesmo vai acontecer se for o caso da liquidação. Então, alguém vai fazer a liquidação, que não é a carteira digital, saiu da carteira digital, foi para esse outro ambiente, a carteira digital também não tem mais responsabilidade, uma vez que a ordem é dada, né? Eu acho que é importante ficar claro que nada acontece sem a validação do cliente. O usuário, ele executa tudo isso e ele dá o ok, ele valida com senha, com biometria, enfim, dependendo do mecanismo que for utilizado. Então, ele dá o comando para que a coisa aconteça. A partir desse momento que passa a custódia de uma plataforma para outra, então a responsabilidade ela vai ser de quem está com o criptoativo naquele momento dentro da operação específica que foi contratado para fazer. E como que funciona a cadeia de operações envolvendo compra, transferência e custódia de criptoativos em diferentes plataformas? Perfeito. Normalmente a gente tem 3 etapas. A primeira é a intermediação,
Então, tem uma exchange que realiza a compra e a venda desse criptoativo. No segundo momento, tem a transferência, onde o usuário ele pode movimentar esses ativos dele para outras carteiras que podem ser próprias ou de terceiros. E, por fim, a custódia, onde os ativos eles ficam armazenados numa wallet, né, numa carteira digital, e que normalmente é administrada por uma empresa ou não custodial, que é controlada pelo usuário. Cada etapa dessa pode envolver empresas diferentes e, portanto, ter responsabilidades diferentes. É justamente nessa fragmentação aí operacional que fez com que o judiciário entendesse que a gente precisa analisar exatamente em que momento ocorreu o erro, a fraude, né, o equívoco. E também, obviamente, entender aí no caso concreto se houve algum tipo de desídia ou de má-fé do cliente, porque a gente sabe que, infelizmente, não são só pessoas bem intencionadas, né, que fazem essas transações. Eventualmente, a pessoa ela está intencionada mesmo a fazer uma coisa que não seja lícita, porque quando a gente tem uma fragilidade ali no nosso julgamento, sabe que eventualmente a plataforma pode ser responsabilizada ainda que haja uma má-fé de quem fez. Com essa nova decisão, né, com esse novo entendimento, fica muito claro que, ao analisar o caso, a gente vai entender em que etapa, né, a fraude ou a falha ocorreu, sob a responsabilidade de quem estava esse criptoativo e também se há ou não alguma culpa que seja exclusiva do cliente ali, do usuário. E que cuidados o investidor deve adotar aí antes de transferir ativos para carteiras digitais externas? Perfeito. Eu acho assim que a primeira coisa que a gente tem no Brasil é uma ansiedade que as pessoas têm por coisas novas, por coisas diferentes. Em que pese isso já ter um tempo, ainda é um assunto que movimenta muito. As pessoas ainda têm muita curiosidade, muita vontade de fazer. Isso faz com que nem sempre tomem decisões pensadas de maneira cautelosa. E também tem muita gente oferecendo produtos e serviços financeiros relacionados a esse tema. Então, antes da gente escolher o que a gente vai fazer, a gente precisa conhecer bem as plataformas que estão prestando esse serviço, procurar elas no próprio judiciário para saber se tem problema, no Reclame Aqui, verificar dentro dos seus sites, das suas plataformas, se elas estão de acordo com as regras, né? Seja as regras do marco legal ali das criptomoedas, que seja alguma outro tipo de regulação, porque aí, dependendo da plataforma, tem outras regulações, né? Nosso mercado financeiro é extremamente regulado. Então, entender um pouco disso. Mas, além disso, conferir se está indo para o lugar certo. Validar a autenticidade das plataformas. Evitar links que sejam enviados por terceiros, né? Então, verificar ali se aquilo está sendo feito dentro das regras, realmente, então, normalmente ali dentro da plataforma. Ativar a autenticação de 2 fatores ou outros mecanismos de segurança que possam existir, como, por exemplo, o reconhecimento facial ou reconhecimento por meio de documento. Verificar, como eu já falei, histórico e reputação, né, das plataformas envolvidas. Sempre, sempre, sempre desconfiar de coisas fáceis, né, promessas de lucros elevados, retornos muito rápidos de valores, né? Utilizar os canais oficiais das plataformas, estar sempre também atento às comunicações que costumam chegar, porque é uma obrigação, né? Esses são nossos canais, nós não procuramos você por WhatsApp, nós não pedimos senha, todas essas informações. E também realizar pequenas transferências de teste antes das movimentações maiores, para garantir ali que está tudo ocorrendo. Quando a gente fala de blockchain, de criptomoedas de modo geral, eventualmente essas operações, em maior parte, são irreversíveis. Então, erros simples, eles podem fazer com que a pessoa tenha uma perda definitiva. A gente passou por isso, inclusive, pelo Pix, né? Que você não tinha ali, fazia o Pix errado, era muito difícil você conseguir resolver, reatar, né? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui em outro grau, porque normalmente são operações ali com valores mais significativos e, portanto, qualquer tipo de prejuízo dessa natureza pode ser ainda maior. Então, a gente também precisa levar em consideração que, considerando a importância e os valores envolvidos, a possibilidade da gente ter qualquer tipo de prática, né, fraudulenta, ali, como o phishing, ou até mesmo algum tipo de engenharia social para enganar o usuário, muito possivelmente isso vai acontecer. Então, nossos cuidados ali, eles têm que ser redobrados em todas as ocasiões. E essa decisão do STJ, ela pode influenciar futuros processos envolvendo golpes com criptomoedas, fraudes digitais, doutora Amanda? Olha, sem dúvida, né? Acaba que essa decisão, ela pode se tornar e se torna referência para casos semelhantes,
né? Os advogados, nós advogados, né, vamos ter critérios mais objetivos para entender de quem é a responsabilidade. Vamos conseguir, ali dentro das nossas teses, né, fundamentar melhor, mostrar, então, de onde veio a fraude, apontar, eventualmente, uma falha sistêmica que tenha sido percebida. Vamos conseguir também entender se essa fraude foi externa, né, se foi causada por um terceiro, ou mesmo se foi uma conduta imprudente do nosso cliente. Isso faz com que a gente consiga reduzir a insegurança jurídica para quem empreende nessa área, mas também a gente consegue orientar melhor os nossos clientes contra leads temerários, porque muitas vezes as pessoas se sentem lesadas e ficam, obviamente, chateadas, né? A gente não tira a razão, obviamente, de quem foi enganado, mesmo que a pessoa tenha sido ingênua em alguma medida, mas, tendo essa decisão, a gente consegue mostrar para o nosso cliente que um eventual pedido ou outro que se faça não vai ser bem sucedido, e isso não é culpa do advogado, nem é culpa da plataforma. É como os nossos tribunais têm entendido. Então, isso dá muito mais segurança para nós, advogados, na hora de conversar com os nossos clientes, pessoas físicas que eventualmente tenham sido lesadas, e, sem dúvida, dá muito mais robustez aí em defesas para advogados empresariais como eu, que, em regra, estão do lado das plataformas, né? Para que a gente consiga sustentar ali as nossas defesas de uma maneira mais robusta e tendo ali a possibilidade não só de aprimorar, mas de mostrar dentro, né, das nossas defesas que nós temos governança, compliance e metodologias de segurança que comprovam que, eventualmente, a fraude ou a falha ela ocorreu em ambiente externo e não no nosso. Ok, doutora Amanda Ramalho, muito obrigado por essa participação e pelos esclarecimentos prestados aqui aos nossos ouvintes. Agradeço a oportunidade, fico disponível para tirar outras dúvidas, para a gente bater outro papo em outro momento, por aqui e através das redes sociais também. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.